Talvez você tenha chegado até aqui cansado. Cansado no corpo, cansado na mente, cansado no coração. Talvez exista uma dor que você não consegue explicar direito, ou um peso que vem se acumulando dia após dia. E mesmo assim você continua. Continua acordando, continua tentando, continua seguindo, mesmo quando as forças parecem menores do que antes. Hoje, esta oração é um lugar de descanso para você. Não é preciso ter palavras bonitas, não é preciso saber orar direito. Basta estar aqui, basta ouvir, basta permitir que a presença de Deus se aproxime com suavidade, do jeito que só Ele sabe fazer. Esta é uma oração forte de cura, mas não uma cura apressada, nem forçada. É uma cura que começa no silêncio, no cuidado, no toque leve da fé. Deus conhece cada parte da sua história. Ele sabe exatamente onde dói, onde falta força e onde o coração já tentou ser forte por tempo demais. Se puder agora, respire fundo. Solte o ar devagar. Permita que este momento seja só seu. Nada acontece por acaso. Se esta oração chegou até você hoje, existe um propósito, mesmo que você não entenda agora, mesmo que sua fé esteja pequena, mesmo que suas forças estejam quase no fim. Deus não se esqueceu de você. Ele vê suas lágrimas, inclusive aquelas que ninguém mais vê. Antes de começarmos a orar juntos, eu quero fazer algo com muito carinho. Se você sentir no coração, deixe o seu nome aqui nos comentários. Pode ser apenas o primeiro nome. Eu vou orar por cada pessoa que escrever, um por um. Deus conhece cada nome, cada história, cada necessidade. E enquanto você escreve, faça isso como um gesto de fé, dizendo em silêncio: Senhor, eu confio. Talvez você esteja pedindo cura para o corpo, talvez para a alma, talvez para algo que você nem sabe explicar direito, mas sente que precisa ser tocado por Deus. Esta oração não exige pressa, não exige força, não exige explicações. Ela exige apenas um coração disposto a descansar um pouco nos braços do Pai. Durante este momento, se pensamentos vierem, não lute contra eles. Apenas volte sua atenção para estas palavras. Deixe que cada frase seja como um bálsamo suave, alcançando áreas que você já tentou curar sozinho e não conseguiu. Deus é especialista em tocar onde ninguém mais alcança. Ele cura com amor. Ele restaura com paciência. Ele acolhe sem julgar. Permaneça aqui. Ouça com calma. Receba com fé. Agora, com o coração mais tranquilo, com a mente mais serena, nós vamos iniciar esta oração. Uma oração feita com cuidado, com respeito, com esperança. Que seja o começo de um alívio, que seja o início de um novo respirar. E enquanto oramos, confie, Deus já está agindo. Agora que seu coração está um pouco mais tranquilo, nós vamos dar um passo importante. Vamos falar com Deus sobre aquilo que pesa, sobre aquilo que cansa, sobre aquilo que muitas vezes você guarda em silêncio para não preocupar ninguém. Talvez existam dores no seu corpo, dores que vão e voltam, dores que ninguém vê, mas você sente todos os dias. Talvez exista um desconforto constante, uma enfermidade ou simplesmente um corpo que pede descanso e não encontra. Mas também existem dores que não aparecem nos exames, dores da alma, cansaço emocional, preocupações que acompanham você desde o momento em que acorda até a hora de tentar dormir. Deus conhece cada uma delas. Agora, com calma, comece a entregar tudo a Ele. Imagine colocando nas mãos de Deus cada preocupação, cada medo, cada pensamento pesado. Não precisa organizar, não precisa explicar. Ele entende até aquilo que você não consegue colocar em palavras. Se o seu coração está apertado, entregue esse aperto. Se a sua mente não descansa, entregue esses pensamentos. Se existe tristeza, insegurança ou ansiedade, coloque tudo diante do Senhor. Você não precisa carregar isso sozinho. Talvez você tenha se acostumado a ser forte.
talvez sempre tenha sido a pessoa que sustenta os outros, que ajuda, que aconselha, que cuida. Mas hoje, aqui, é você quem está sendo cuidado. Permita-se esse momento. Respire fundo mais uma vez. Ao soltar o ar, imagine que o peso começa a sair. Cada respiração é um pequeno alívio. Cada palavra ouvida é um passo em direção à paz. Deus não se assusta com a sua dor. Ele não se cansa de ouvir você. Ele não se afasta quando você está fraco. Muito pelo contrário. É justamente quando você está cansado que ele se aproxima ainda mais. Se houver algo que você vem pedindo em silêncio há muito tempo, apresente agora diante de Deus. Pode ser cura, pode ser alívio, pode ser direção. Não existe pedido pequeno demais quando o coração está sincero. Mesmo que você sinta que sua fé é pequena, entregue a si mesmo. Deus trabalha até com a fé que parece quase apagada. Neste momento, não tenha pressa. Fique aqui. Permaneça ouvindo. Permaneça entregando. Deixe que Deus toque aquilo que está escondido, aquilo que foi ignorado, aquilo que você empurrou para frente por não saber como lidar. Ele é um Deus de cuidado, um Deus que acolhe, um Deus que restaura com amor e paciência. Enquanto você continua ouvindo esta oração, permita que a presença de Deus envolva você como um abraço silencioso. Um abraço que não exige palavras, mas transmite segurança. Tudo o que pesa, entregue. Tudo o que dói, confie. Tudo o que cansa, descanse em Deus. E assim, com o coração mais leve, nós vamos continuar. A cura começa quando a entrega é sincera. Agora, com o coração mais aberto e as dores já entregues, vamos entrar em um momento ainda mais profundo. Um momento de oração silenciosa, onde Deus começa a tocar aquilo que ninguém vê, mas que influencia tudo o que você sente. Existem feridas que não sangram, mas doem. Feridas causadas por palavras, por perdas, por decepções, por situações que você precisou engolir em silêncio, mesmo quando o coração queria gritar. Deus conhece cada uma delas. Neste momento, apresente ao Senhor aquilo que marcou sua história. Não tenha medo de lembrar. Você não está sozinho. Deus não permite que nada venha à tona sem que Ele esteja presente para cuidar. Senhor Deus, agora nós te pedimos, com humildade e fé, que visites o interior deste coração. Toca onde existe tristeza. Toca onde existe culpa. Toca onde existe medo. Se existem lembranças que ainda machucam, envolve com tua paz. Se existem palavras que ficaram ecoando na mente, silencia com teu amor. Se existem sentimentos que causam peso e confusão, traz clareza e descanso. Pai, muitas vezes esta pessoa tentou ser forte, tentou seguir, tentou não olhar para trás, tentou fingir que estava tudo bem. Mas tu sabes que existem marcas escondidas, feridas que ainda precisam de cuidado. Nós te pedimos agora, cura essas áreas. Não com pressa, não com dor, mas com paciência, carinho e misericórdia. Que a ansiedade comece a perder força, que a angústia comece a se acalmar, que o coração encontre repouso na tua presença. Se a mente está acelerada, desacelera, Senhor. Se os pensamentos estão confusos, organiza. Se existe medo do amanhã, substitui por confiança. Que cada respiração seja acompanhada de alívio. Que cada palavra desta oração seja como um bálsamo suave, alcançando lugares que precisam ser restaurados. Pai, se existe tristeza profunda, consola. Se existe solidão, acompanha. Se existe sensação de abandono, lembra a este coração que tu nunca te afastaste. Neste momento que a presença de Deus envolva você por completo, como um manto de paz, como um silêncio seguro, como um abraço que não aperta, mas sustenta. Não existe nada em você que Deus rejeite.
Não existe fraqueza que afaste o amor dele. Não existe dor que ele não saiba tratar. Permaneça aqui. Ouça com calma. Receba sem medo. A cura interior acontece aos poucos, como o amanhecer. Não é brusca. Não é barulhenta. Ela chega devagar, trazendo luz onde antes só havia sombra. Confie neste processo. Confie neste cuidado. Confie no tempo de Deus. Enquanto esta oração continua, permita que a paz se instale. Permita que o coração desacelere. Permita que a alma respire. Deus está trabalhando dentro de você. Mesmo que você não sinta nada agora. Mesmo que pareça silêncio. No silêncio, Deus também cura. Agora, com a alma mais serena e o coração entregue, nós vamos apresentar diante de Deus o seu corpo. Cada parte, cada detalhe, cada necessidade. Aquele mesmo Deus que cuida do interior também se importa com aquilo que você sente fisicamente. Talvez exista uma dor constante. Talvez um incômodo que não passa. Talvez um diagnóstico que trouxe medo ou um sintoma que ainda não tem explicação. Deus conhece o seu corpo melhor do que ninguém. Ele sabe onde dói. Ele sabe onde falta força. Ele sabe onde existe cansaço. Neste momento, não pense no pior. Não alimente o medo. Apenas entregue. Senhor Deus, nós colocamos agora diante de Ti este corpo que precisa de cuidado. Toca onde existe dor. Restaura onde existe desgaste. Fortalece onde existe fraqueza. Se existe inflamação, traz alívio. Se existe tensão, traz descanso. Se existe enfermidade, traz o Teu cuidado. Pai, visita cada órgão, cada músculo, cada osso, cada célula. Que o Teu toque alcance aquilo que os olhos não veem e que as palavras não conseguem explicar. Se este corpo carrega dores antigas, marcas do tempo ou consequências de lutas passadas, envolve com Tua paz. Que o medo não tome conta, que a ansiedade não domine. Nós sabemos que a cura nem sempre acontece da forma que imaginamos, mas confiamos que o Senhor sempre age com amor e propósito. Que o Teu cuidado esteja presente em cada processo, em cada tratamento, em cada espera. Para aquele que sente dor agora, traz alívio. Para aquele que sente fraqueza, traz força. Para aquele que sente cansaço profundo, traz descanso verdadeiro. Pai, acalma o coração de quem recebeu notícias difíceis. Acalma a mente de quem está aguardando respostas. Sustenta aquele que está em meio a exames, consultas ou tratamentos. Que este corpo encontre repouso, que a dor diminua, que o medo se afaste. Enquanto esta oração acontece, permita que a presença de Deus envolva você como um cuidado silencioso. Não é preciso sentir algo extraordinário. Às vezes a cura começa simplesmente com a paz. Confie neste momento. Confie neste cuidado. Confie no agir de Deus. Mesmo que a resposta não seja imediata, o Senhor está presente. Mesmo que o caminho seja longo, Ele caminha junto. Mesmo que exista incerteza, Ele não abandona. Respire fundo. Relaxe os ombros. Solte a tensão. Que cada palavra desta oração seja como um descanso para o seu corpo. Que cada respiração traga um pouco mais de alívio. Deus cuida de você por completo, corpo, alma e espírito. E enquanto seguimos nesta oração, mantenha o coração tranquilo. A presença de Deus continua aqui, sustentando, cuidando e restaurando. Depois de entregar as dores, a alma começa a respirar de novo. Mesmo que ainda existam perguntas, mesmo que algumas situações não tenham mudado, algo dentro de você já está mais calmo. E é nesse lugar de tranquilidade que a fé começa a se renovar. A fé não é a ausência de problemas, é a certeza de que você não está sozinho neles. Talvez você tenha passado por dias em que a esperança parecia distante, dias em que acordar já exigia esforço, dias em que sorrir parecia pesado demais. Mas hoje, aqui, Deus começa a reacender uma luz suave dentro do seu coração. Não uma luz forte que cega, mas uma luz tranquila que aquece. Senhor Deus, nós te agradecemos porque mesmo quando não entendemos, Tu permaneces fiel.
Mesmo quando o coração se cansa, tu não te afastas. Obrigado porque a tua presença traz descanso e a tua palavra traz esperança. Pai, renova agora a fé desta pessoa. Renova a confiança. Renova a coragem. Se a esperança estava fraca, fortalece. Se a fé estava abalada, restaura. Se o coração estava desanimado, traz novo ânimo. Que este coração volte a acreditar que dias melhores podem chegar. Que volte a confiar que o cuidado de Deus não falha. Que volte a descansar sabendo que o amanhã não está fora do controle do Senhor. Mesmo que o caminho ainda não esteja claro, dá paz para caminhar passo a passo. Mesmo que a resposta ainda não tenha vindo, dá força para esperar. A esperança não nasce do barulho, ela nasce do silêncio, do cuidado, da presença constante de Deus. Que toda palavra negativa que ficou guardada seja substituída por palavras de vida. Que toda lembrança de derrota seja envolvida por novos começos. Que toda sensação de fim seja transformada em recomeço. Pai, ensina este coração a confiar novamente, a descansar novamente, a respirar novamente. Que a fé não seja pesada, mas leve, que não seja cobrança, mas descanso, que não seja medo, mas confiança. Neste momento, permita-se sentir esperança, mesmo que ainda seja pequena. Deus não despreza pequenos começos, pelo contrário, Ele cuida deles com carinho. Enquanto você ouve esta oração, deixe que a paz continue se espalhando, como uma água calma que percorre o interior, como um vento leve que traz alívio. Deus está renovando forças, Deus está sustentando pensamentos, Deus está cuidando do seu coração. E mesmo que você não veja ainda, confie, a esperança está sendo restaurada. Permaneça aqui, ouça com calma, receba com fé. A jornada continua, mas agora você não caminha sozinho. Agora, neste momento mais silencioso, vamos pedir a Deus algo muito precioso: proteção e paz contínua. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma proteção que acompanha você, mesmo quando tudo parece incerto. A vida nem sempre desacelera no ritmo que gostaríamos. Os pensamentos continuam vindo, as preocupações tentam voltar, as responsabilidades ainda existem. Mas a presença de Deus permanece firme, como um abrigo seguro. Senhor Deus, nós pedimos agora que a Tua paz envolva este coração. Uma paz que guarda a mente, uma paz que acalma os pensamentos, uma paz que traz descanso verdadeiro. Que toda inquietação seja silenciada, que todo medo perca força, que toda ansiedade encontre repouso em Ti. Pai, pedimos também Tua proteção. Protege esta casa, protege este lar, protege este ambiente onde esta oração está sendo ouvida. Que haja tranquilidade, segurança e descanso. Se existe medo da noite, cobre com Tua presença. Se existe insegurança, fortalece. Se existem pensamentos insistentes, traz silêncio. Que o sono seja leve, que o descanso seja profundo, que o coração encontre repouso sem sobressaltos. Neste momento, imagine a presença de Deus como uma luz suave ao redor de você. Não uma luz que incomoda, mas uma luz que protege. Uma presença que envolve, guarda e acalma. Pai, afasta todo o pensamento negativo. Afastas toda palavra que trouxe peso. Afastas toda lembrança que causa inquietação. Que a mente encontre silêncio. Que o corpo relaxe. Que o coração desacelere. A Tua proteção não dorme. O Teu cuidado não falha. A Tua presença permanece. Mesmo quando os olhos se fecham, Deus continua cuidando. Mesmo quando o cansaço chega, Ele sustenta. Mesmo quando o silêncio se instala, Ele está presente. Que esta noite seja tranquila. Que este momento seja seguro. Que esta oração continue ecoando como um cuidado constante. Se você estiver ouvindo durante o dia, que a paz acompanhe cada passo. Se estiver ouvindo à noite, que o descanso seja completo. Deus guarda você por inteiro. Nada está fora do alcance do seu cuidado. Respire fundo mais uma vez. Sinta o corpo relaxar. Permita que a tensão vá embora. Enquanto esta oração se aproxima do final,
Saiba que a paz que Deus entrega não acaba aqui. Ela continua. Ela acompanha. Ela sustenta. Confie. Descanse. Permaneça em paz. A presença de Deus está aqui, guardando, protegendo e cuidando de você. Agora, chegando ao final deste momento de oração, não existe pressa para ir embora. Permaneça mais um pouco em silêncio. Permaneça nesse espaço de calma, onde o coração desacelerou e a mente encontrou descanso. Talvez você não consiga explicar exatamente o que sente agora. Talvez seja apenas um alívio leve. Talvez seja um silêncio confortável. Talvez seja só a sensação de não estar mais sozinho. E isso já é muito. Deus ouviu cada palavra. Deus percebeu cada entrega. Deus acolheu cada suspiro. Mesmo que você não tenha conseguido orar com palavras, o seu coração falou. E Deus entende a linguagem do coração como ninguém. Senhor Deus, nós te agradecemos por este momento. Obrigado pelo cuidado, pela presença, pela paz que envolve. Obrigado porque mesmo quando não vemos, Tu estás agindo. Mesmo quando não sentimos, Tu estás trabalhando. Pai, entregamos agora tudo aquilo que foi colocado diante de Ti. As dores, os medos, as preocupações, os pedidos de cura. Confiamos que cada um está seguro em Tuas mãos. Que esta paz permaneça. Que este cuidado continue. Que este coração se sinta acompanhado. Se esta pessoa ainda carrega alguma preocupação, acalma. Se ainda existe insegurança, fortalece. Se ainda existe espera, sustenta. Pai, ensina este coração a descansar, não apenas agora, mas nos dias que virão. Ensina a confiar quando os pensamentos tentarem pesar. Ensina a lembrar que Tu estás presente, mesmo nos momentos silenciosos. Que o amanhã seja vivido com mais leveza. Que as noites sejam mais tranquilas. Que o coração encontre descanso, mesmo em meio às responsabilidades. Se esta oração foi ouvida antes de dormir, que o sono seja sereno, que não haja pressa nem inquietação, apenas descanso. Se foi ouvida durante o dia, que a paz acompanhe em cada passo, que a mente esteja guardada e o coração fortalecido. Antes de encerrar, se você ainda não deixou o seu nome nos comentários e sentir no coração, fique à vontade para escrever. Eu continuo orando por cada pessoa que passa por aqui. Cada nome é importante, cada história importa. Mas agora, acima de tudo, descanse. Respire com calma. Permita que este momento termine sem ruído. A oração não acaba quando o vídeo termina. Ela continua no silêncio, continua no cuidado diário, continua na presença de Deus acompanhando você. Confie. Descanse. Permaneça em paz. Deus está com você. Sempre esteve. Sempre estará. Amém.